A paz de Deus a todos. Vamos fazer aqui mais uma análise literal de hino ALH, mais um vídeo da série que vocês vêm acompanhando aí comigo. A ALH ela vem aqui para um trabalho exclusivo meu em relação às letras dos hinos, baseado na seguinte pergunta: será que nós estamos realmente louvando a Deus ou a Jesus Cristo, ou estamos louvando a, a placa denominacional da nossa igreja? Então, para isso, a gente analisa as letras dos nossos hinos, onde a gente consegue ter essas respostas com mais precisão. Hoje a gente vai analisar o hino 260, vocês estão vendo aí ao lado, hino que é novo. Ele entrou no último Inário 5, né? 2013. E desde então esse hino tem sido aí alvo de algumas polêmicas. A ponto do Ministério do Braz ter que soltar um tópico de ensinamento fazendo uma explicação a respeito do termo servo inútil. Nos últimos dias a gente teve aí uma análise feita pelo irmão Carlos Einar. Ele parece que deu uma copiada aí, uma pequena copiada no meu trabalho, mas tudo bem. Não pediu autorização, mas tudo bem. Faz parte. Na internet e acaba acontecendo esse tipo de coisa. E ele fez uma análise baseada na vertente de pensamento dele, na ideologia que ele vem defendendo, né? E por incrível que pareça, a análise dele me fez perceber uma coisa aqui bem interessante nesse hino. Eu confesso para vocês que o hino 160, ele a princípio ele não constava na minha lista dos hinos com letras ambíguas que poderiam ser analisados. O hino 160 não estava. Porém, vendo o vídeo, né, que me chamou a atenção, ele colocou analisando a letra e tal, né? No vídeo dele, eu percebi uma coisa aqui que, sabe quando dá aquele, né, estalo? E enfim, a partir daí eu falei, putz, eu preciso analisar isso porque eu acho que tem alguma coisa que ia ser debatida. Bom, não vamos mais perder tempo, né? E vamos de fato analisar o hino 160, Sou Servo Inútil, ó Deus Piedoso, CCB, Inário 5. Começa com: sou servo inútil, ó Deus piedoso, sou sempre fraco, sinto-me faltoso. Nesta imprudência rogo clemência, lava minha alma, clama-te, Senhor. Bem, a gente percebe claramente aqui uma forma bastante humilde de cantar essa letra, né? No sentido que, por isso, toda a polêmica em torno de servo inútil, né? Dirigindo-se a Deus, se chamando de inútil, né? Na primeira pessoa do singular, né? E uma coisa que, inclusive, não é normal em hinos, né? A afirmação de dizer sou fraco e sou faltoso. Nos bastidores, isso é bem normal, vamos colocar, no ambiente da CCB. É fraqueza, é faltoso, né? Porém, isso cantado em um hino é a primeira vez que acontece. Denota humildade? Sim. Sim. Mas realmente surpreendente essa afirmação explícita. Então, nesse sentido, fica claro, né? Você se coloca numa posição humilde, de servo inútil, clamando a Deus e aceitando e afirmando: sou fraco, sou faltoso. E outra, sou imprudente. Sou imprudente. Bom, vamos começar a analisar com calma. A gente precisa primeiro saber. Vamos ver aqui. Se você abrir aí, eu convido vocês aí que estão assistindo a, se puderem fazer, né, para não haver nenhum tipo aí de contestação. Se você
até quiser pausar o vídeo, você pausa o vídeo, mas se você fizer uma busca aí no seu celular, no seu computador, colocar significado da palavra inútil, vai aparecer isso aqui que está ao lado na sua tela. Inútil é um adjetivo de dois gêneros, veja só, que não tem utilidade, serventia ou préstimo, uma informação inútil. O significado 2 entra como que não vale a pena, que é baldado, infrutífero, vão. Exemplo, insistência, inútil. Ainda você tem o adjetivo e substantivo de dois gêneros, que ou aquele que não serve para nada, que ou quem se revela imprestável, incapaz para realizar qualquer coisa. Se você acessar o site do Dício, que é exatamente a segunda pesquisa que aparece no Google, se pesquisar inútil, vai aparecer exatamente isso daqui. Adjetivo, que é desnecessário, sem utilidade. Um exemplo, comentário inútil. Ainda, desprovido de serventia, que não serve para nada. Carro inútil, é um exemplo. Que não é produtivo, sem conteúdo ou fundamento. Exemplo, trabalho inútil. Ou ainda, que não é capaz de realizar alguma coisa, imprestável. Exemplo, funcionário inútil. Como substantivo masculino e feminino, pessoa imprestável, incapaz de fazer alguma coisa. Bom, quando a gente coloca aqui claramente que a gente é servo inútil, a gente está dizendo que realmente não prestamos para nada, que não somos capazes de nada fazer, que somos imprestáveis, serventia ou utilidade. Bem, eu acredito claramente que para Deus nós servimos, até porque não faria sentido algum estarmos louvando, cantando hinos, orando a Deus, ao nosso Pai, se não fôssemos úteis em algo. Não existe inclusive uma frase que diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos? Isso já demonstra algum tipo de utilidade, que é o contrário de inutilidade. No ambiente da CCB não se é feito unções, orações em prol de outras pessoas, até mesmo das autoridades constituídas. Isso demonstra, na minha visão, algum tipo de utilidade. Essa utilidade ela é demonstrada também nesses aspectos. Retornando aqui, perdão, barulho atrapalhando. Não vamos perder o raciocínio. Então, quando a gente ora por um ente querido, por um outro irmão, quando um líder, uma pessoa da liderança, cooperador, ancião, faz uma unção, quando a gente faz uma visita para alguém que esteja enfermo ou não, tudo isso demonstra algum tipo de utilidade. Quer dizer, estamos fazendo algo em prol da Igreja de Cristo. É o que eu penso. A respeito de imprudência, o primeiro verso, vamos voltar um pouquinho aqui, diz claramente: nesta imprudência rogo clemência. Vamos entender o nesta imprudência. Que imprudência? Imprudência de ser faltoso, de cometer faltas e de ser sempre fraco. A gente tem que entender também que faltas e fraquezas é o mesmo significado de pecados. É um tipo de nomenclatura diferente que a gente usa na CCB. Quem é da CCB sabe que é isso mesmo. Ninguém admite ter pecados, né? Não está muito de acordo com a Bíblia, mas é assim que é. Então nós temos fraquezas, nós temos faltas. E nesta imprudência nós rogamos clemência. Rogamos clemência a quem? A Deus, porque Ele é piedoso. Sim, isso está completamente correto. Ainda diz: lava minha alma, clama-te, Senhor. Justo. Deus pode transformar, lavar a alma, e clamando a Ele, obviamente Ele vai atender a nossa oração. Mas a questão da imprudência é um pouco inédita no sentido da CCB, no âmbito da CCB. Por quê? Porque se você abrir aí
buscador na internet, você vai ver que imprudência é um caráter ou qualidade de imprudente. A imprudência de seus hábitos é um exemplo. É um procedimento, ato ou dito imprudente. Cometer imprudência no trânsito é um exemplo. Ou ainda tem um termo jurídico, né? Que é essa que vocês estão vendo na tela, né? Em relação à imprudência. Quer dizer, caráter ou qualidade de imprudente, a imprudência é um ato impensado, é um ato não correto, né? Enfim, veja que no Dício, que é a segunda pesquisa que aparece no buscador de internet, diz significado de imprudência, substantivo feminino, sem prudência, ausência de cautela. Veja só, um exemplo, não dirija bêbado, isso seria uma imprudência. Comportamento, ação ou discurso de pessoa imprudente. Particularidade ou característica de imprudente. Característica de imprudência, veja o significado. Ação que se opõe ao que é prudente. O motorista cometeu imprudências, um exemplo. Ainda você tem no jurídico, aqui está um significado um pouco mais simplificado. Ação irresponsável, falta de observação, aquilo que poderia evitar um mal. Então veja, a imprudência quer dizer o comportamento ruim, analisando dentro da palavra do hino, o comportamento ruim de ser faltoso, de ser fraco, nos leva a ser um servo inútil. Tá errado? A princípio não, existe uma coerência nesse âmbito aqui. Eu já coloquei o que eu entendo a respeito de servo inútil, mas acredito que nessa primeira estrofe existe coerência no que está sendo dito. É a minha visão em relação ao primeiro estrofe. Aí a gente tem a segunda estrofe, né? Sou servo inútil, servo imperfeito. Vivo ansioso para ser aceito. Podes limpar-me, justificar-me, se tu quiseres, nada impedirá. Bem, o fato da gente ser imperfeito, isso é óbvio. E é importante a gente enfatizar isso. E também é inédito, sabe? O fato da gente se colocar numa posição um pouco mais abaixo, né? Mais humilde. Olha, a gente tem falta, a gente tem fraqueza, a gente peca. A gente é imprudente pra caramba. Então a gente tem que rogar clemência. E a gente é imperfeito. A questão é, por ser imperfeito, nós vivemos ansiosos para ser aceito. Bom, ansiedade, ao contrário do que alguns dizem, tem característica patológica de doença. Se você abrir o seu buscador aí de pesquisa, vai aparecer grande mal-estar físico e psíquico, a aflição e a agonia. Exemplo, a demora no atendimento causava-lhe a ansiedade. No sentido figurado, desejo veemente e impaciente, com grande ansiedade aguardava seu casamento. Esse é um exemplo. Ainda, no sentido figurado, falta de tranquilidade, receio. Com ansiedade, procurava um lugar para ocultar-se. E aí você vê um significado mais específico científico. Psicopatologia, estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso, e diante do qual o indivíduo se julga indefeso. Ainda, se você abrir o Dício, aparece desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia. E tem os dois significados do figurado: desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez, ausência de tranquilidade, medo, receio. E ainda na psicologia, condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Eu vou ver se eu deixo esse link para vocês aí entenderem mais ou menos o que é ansiedade. É esse link do YouTube que está aqui. Porque assim, ansiedade, por mais que tenha sentidos no figurado,
denota muito mais uma condição patológica, uma doença, do que exatamente, né, um simples sentido figurado. Então, você voltando ao hino, você percebe: vivo ansioso para ser aceito. Mas a questão é, como você vai ser aceito se você é imperfeito? É uma condição um pouco difícil. Quer dizer, sou servo inútil, eu não tenho inutilidade, eu sou imperfeito, e por causa disso eu fico ansioso. Entra numa ambiguidade aqui. Você consegue ver? Então você tem que clamar a Deus para Deus te limpar, para te justificar, para talvez você conseguir uma condição um pouquinho melhor. Bem, perdão, tive que pausar novamente por causa do barulho aqui no local. Um pouco mais escuro aqui a minha tela, mas o importante é a explicação, né? Nem o fato da minha parte da facecam aqui no vídeo. Se você analisar o terceiro verso, nós vamos ver aqui uma questão que é aqui justamente que eu digo para vocês que me deu um estalo. Veja só: sou servo inútil neste caminho, sem teu cuidado que farei sozinho. Este teu filho roga auxílio, ouve meu pedido, compaixão, Senhor. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, e que eu não tinha percebido, olha que eu tenho analisado bastante calma e atenção às letras. Sou servo inútil neste caminho. Mas espera aí, que caminho é esse? Neste. Perceba, neste. A gente está cantando novamente um hino exclusivo da CCB, uma letra exclusiva, registrada, um hinário exclusivo. Só se usa na CCB, não se pode usar essa letra em qualquer outra denominação. Então cabe a regra do que? Letra impreterivelmente cantada em cultos, reuniões da CCB. Então, quando você diz sou servo inútil neste caminho, qual é este caminho? A congregação cristã no Brasil. Perceba, sou servo inútil neste caminho. Fica o registro. Sim, somos servos inúteis para Deus, mas só neste caminho? Será que em outros caminhos existe alguma utilidade? Bem, fica difícil. A questão maior aqui não é nem essa. De tudo que se resume nesse hino, a parte que ela é mais surpreendente é justamente essa daqui, a terceira linha na terceira estrofe. Este teu filho roga auxílio. Bom, aí nós temos que ir para a Bíblia, né? Sim, nós temos que ir para a Bíblia, porque assim, né, nos vídeos aí, no vídeo que o irmão Carlos ele citou várias passagens bíblicas. Não estou contradizendo aqui, nem dizendo que a análise dele esteja errada, enfim, ele faz análise sobre o aspecto que ele deseja fazer. Mas veja só, eu tenho mais algumas coisas aqui que vai ser colocado no outro vídeo, porque como eu disse no começo deste vídeo, o Ministério do Braço fez um tópico em 2016 falando deste hino. Ele está aqui, vai ser assunto para um outro vídeo, que senão ia ficar muito extenso. Mas veja só, tópico 2016 aqui. Eu vou fazer um vídeo abordando mais esse tópico aqui, porque senão ia ficar muito extenso. As partes em que Jesus cita lá o servo inútil estão em Lucas 17. Você pode acompanhar Lucas 17, onde Jesus fala dos escândalos, Jesus fala dos pecados e do perdão, Jesus fala da fé, e por último ele fala por parábola. E nesta parábola ele disse, no verso 10: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Eu vou explicar melhor essa parte, mas a questão maior é a seguinte: em João 15,
partir do 9, a gente tem Jesus, na minha visão, mudando o patamar do homem pecador, do homem que sempre fez lambança, mas aquele que creu na salvação através de Cristo. E ele disse o seguinte: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15, do 9 ao 15. Jesus mudou o patamar do homem, daqueles que creram pela salvação nele. E ele disse que não nos chamaria mais servos, mas sim amigos. Inclusive tem um hino que fala: o meu vero amigo é Jesus, vero de veracidade, de verdadeiro. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos. A partir do momento que no hino aqui a gente volta para a terceira estrofe, a gente canta: este teu filho roga seu auxílio, este teu filho roga auxílio, já caiu por terra toda a questão de servo. Não sou servo, muito menos inútil. Jesus me disse que ele é meu amigo e que ele já não me chamaria mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, e o filho sabe. Nós não somos filhos? Aí vocês querem base bíblica para dizer onde nós somos filhos? Calma, temos aqui João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Em Romanos, o apóstolo Paulo, Romanos 8, do 14 ao 17, porque todos são os guiados pelo Espírito de Deus, esses são seus filhos, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em 1 João 3, 1, 2, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ainda em 1 João 3, do 10 ao 11, nisto são manifestos os filhos de Deus. Em Gálatas 3:26, carta de Paulo aos Gálatas, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ainda em Gálatas, no 4, do 5 ao 7, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Se eu canto um hino que no final eu digo: este teu filho, falando da primeira pessoa, este teu filho eu rogo auxílio, eu não sou mais servo. Eu já passei do ponto de ser servo, e muito menos inútil. Se eu sou filho, eu tenho herança. E Jesus falou que ele mesmo nos chamaria não mais de servos, mas de amigos. Fica aqui a análise do hino 160. Farei uma parte 2 desse vídeo abordando o tópico em questão, em que o Ministério do Brás dá uma explicação a respeito deste polêmico hino e desta polêmica frase em torno de servo inútil. Mas fica o meu entendimento a respeito deste hino. Eu creio fielmente que se Jesus disse que por ele seríamos cordeiros, chamados filhos, e ele nos chamaria amigos, já não serve mais, já não cabe para nós sermos chamados de servos.
talvez esse hino aqui seja para aqueles que ainda não creiam. Aquele que crê, o próprio Senhor Jesus disse, não é mais servo, é meu amigo e vai ter herança no céu. Deus abençoe a todos, a paz de Deus.